Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor Jesus reine em sua casa e em seu lar. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 29, a palavra de Deus para a nossa meditação, que nos diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Note bem que Pedro ouviu a voz do Senhor o chamando para que ele saísse do barco e fosse ter com ele andando sobre as águas. Pedro, por sua vez, prontamente ouviu a voz do mestre e deixou o ambiente aparentemente seguro e foi de encontro ao Senhor. Mas quando Pedro deixa o ambiente aparentemente seguro e vai ter com Jesus, a palavra do Senhor nos diz que, sentindo o vento forte, Pedro teve então medo. Pedro deixa o ambiente aparentemente seguro, atendendo o chamado do mestre, e caminha sobre as águas. Mas Pedro então sente que o vento estava muito forte naquele dia, e ao sentir isto, Pedro tem medo. E ao ter medo, a palavra do Senhor nos diz que Pedro começou a ir para o fundo. Pedro estava vivendo o sobrenatural. Mas o medo toma conta do seu ser e ele começa então a deixar de viver o sobrenatural. Mas a palavra do Senhor segue nos dizendo que Pedro então, ao se afundar, ele clamou por ajuda dizendo: Senhor, salva-me. Nós aprendemos primeiramente com esse texto sagrado que aconteça o que acontecer, o nosso olhar precisa sempre estar fixo na pessoa do Senhor Jesus e nunca desviarmos-nos dele. Só assim nós chegaremos ao nosso objetivo, submissos ao seu chamado e à sua voz. Diz a palavra do Senhor que Pedro, então, ao clamar por ajuda, Pedro é prontamente ajudado pelo Senhor. Mas isso não nos impede de que nós, na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada, até mesmo profissional, isso não nos impede de vermos e vivermos as tempestades. Todos nós vemos e vivemos momentos de fortes ondas, momentos de tempestades que querem nos fazer afundar. O Senhor Jesus já havia advertido-nos em sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas que viéssemos a ter bom ânimo. As fortes ondas, as tempestades, que por vezes nos traz medo, são as aflições deste presente século, deste mundo, que muitas vezes se levantam com o intuito de nos levar a não vivermos o sobrenatural de Deus. Mas o que fazer então para sairmos ou sermos vitoriosos nas tempestades, nas fortes ondas da vida? Em primeiro plano, nós precisamos estar preparados para enfrentá-las, preparados para passarmos pelas tempestades. A tempestade, as fortes ondas, as tribulações, as adversidades, tudo isso faz parte da nossa jornada de fé. Independentemente se temos ou não um chamado a algo específico de Deus, nós vamos ter que passar pelas tempestades, pelas fortes ondas, pelos desertos, pelos problemas. Ou seja, isso faz parte da vida do ser humano, isso faz parte do nosso destino. Então nós precisamos estar preparados para poder vivermos o dia mal que chega na vida de todos nós. E se não estivermos preparados, formos pegos de surpresa, por vezes nós iremos à deriva, acabaremos nos perecendo. Mas como então estar preparado para esse dia? Mantendo o nosso foco em Jesus, aquele que tem o poder de acalmar as tempestades, aquele que tem o poder de nos fazer andar sobre as águas, aquele que tem o poder de estender as suas mãos e nos resgatar nos momentos em que viermos a perecer ou a afundar. Aprendamos uma coisa: o crescimento ele implica em arriscar novos desafios. Se Pedro não tivesse enfrentado aquele desafio ao ouvir a voz do Senhor, Pedro não teria vivido aquele momento de sobrenatural que homem nenhum jamais viveu na face da terra. Então Pedro atentou-se para o chamado de Cristo e Pedro viveu um novo desafio. Embora Pedro sentisse medo e viesse a perecer, Pedro teve uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Foi alguém que viveu o sobrenatural de Deus. Então o crescimento ele implica em viver novos desafios. Ou seja, todas as vezes que ouvirmos a voz de Deus nos chamando, vem,
atentamos para o chamado do Senhor, atentamos em passar por esses desafios que nós encontraremos adiante, pois será uma grande oportunidade de darmos um passo na nossa jornada de fé. Então veja, cada vez que nós fazermos isso, nós vamos experimentar também o medo. Cada vez que nós atendemos um chamado do Senhor, cada vez que nós decidirmos a deixar o lugar de acomodismo, lugar de aparente segurança, nós vamos nos deparar com medo. Pois o crescimento espiritual e o medo, eles andam de mãos dadas. Ninguém, ao passar por um caminho, por mais obscuro que ele seja, pela primeira vez, vai deixar de sentir alguma espécie de medo ou pensamentos que vão nos assombrar, dúvidas que vão nos fazer questionar onde será que este caminho vai nos levar. E muitas vezes, aquele caminho que aparentava ser um caminho de medo nos leva a descobrir novos e belos e lindos horizontes. Então, o crescimento espiritual e o medo, eles andam de mãos juntas. Mas, para vencermos o medo e alcançarmos o crescimento, o nosso olhar precisa estar fixo naquele que está nos chamando. Mas, de cada vez que nós arriscarmos a deixar o barco, o lugar de acomodismo, isso significa que será mais provável nós voltarmos a fazer isso novamente. Ou seja, todas as vezes que nós atentamos para o chamado do Senhor e deixamos o barco, nós vamos nos habituando a andar e a dar mais um passo sobre as águas, até aquele momento se tornar uma rotina e nós viermos a perder o medo de enfrentar novos desafios. Então essa palavra que eu deixo para você que está ouvindo a voz do Senhor te chamando para viver algo diferente, para viver algo novo, para viver o sobrenatural. O medo fará parte da sua jornada de fé. Mas mantenha o seu olhar fixo naquele que está te chamando e ele te levará a viver o sobrenatural. Aquilo que ninguém ainda jamais viveu. Tu terás o privilégio de viver. Mas se o medo se apoderar dos nossos corações e nós desviarmos o nosso olhar da pessoa bendita de Jesus Cristo que está nos chamando, dizendo, vem, nós certamente pereceremos. Mas é a vontade do Senhor que deixamos o lugar de aparência, de segurança e atentamos para a sua voz que está nos chamando. Se Pedro continuasse no barco, ou seja, se nós continuarmos no barco, no lugar do acomodismo, pensando, aqui estou bem, aqui estou seguro, aqui estou em paz, aqui estou livre de viver, de enfrentar as ondas, aquilo que pode me levar à ruína, Pedro, certamente, ou seja, nós poderemos acabar perecendo de uma ou de outra forma, mas se ouvirmos a voz do Mestre, embora aqui as tempestades venham nos tentar causar algum dano, ele estará à disposição com as suas mãos estendidas para nos dar o grande livramento. Caminhe sobre as águas, viva o sobrenatural daquele que está te chamando para que você viva. Deus te abençoe em nome de Jesus.